Dizem que há 3 tipos de guerras no mundo: as geopolíticas, as comerciais e as que acontecem quando uma sogra recebe as chaves do seu apartamento meticulosamente decorado. Meu nome é Clara Ribeiro. Tenho 30 anos, sou arquiteta e até 6 meses atrás acreditava que minimalismo era um estilo de vida, não um campo de batalha. Sabia tudo sobre estruturas, sustentabilidade e iluminação natural, mas ninguém me preparou para o dia em que encontraria todas as minhas roupas profissionais transformadas em cinzas numa fogueira rural, cortesia da minha sogra Terezinha, a mesma que substituiu minha poltrona Charles Eames original por um sofá com capa de crochê amarelo. Quer saber como uma vassoura ecológica de fibra natural se transformou na minha arma de libertação? E mais importante, como sobrevivi para contar essa história? Bem, tudo começou numa terça-feira entediante, numa inauguração de empreendimento com um homem tímido de terno grande demais e uma fatal mesa de coxinhas. Já reparou como alguns momentos da vida parecem tão insignificantes, mas acabam definindo todo o seu futuro? Tipo quando você escolhe dar uma olhadinha naquela inauguração chata de empreendimento só porque sua chefe insistiu e bam! Sua vida vira de cabeça para baixo. Foi exatamente o que aconteceu comigo naquela terça-feira entediante, enquanto eu ajeitava meu blazer vermelho impecável e fingia interesse na maquete torta daquele prédio que parecia ter sido projetado por alguém que nunca ouviu falar de estética. Clara, viu aquele cara? Dizem que ele é solteiro e procura algo sério. Tatiana, minha colega fofoqueira oficial do escritório, sussurrou enquanto apontava discretamente, ou seja, nada discretamente, para um homem com um terno claramente 2 vezes maior que seu tamanho. Dei de ombros, mais interessada nas coxinhas do buffet do que em mais um partido que Tati queria empurrar para mim. Mas caramba, algo nele me chamou a atenção. Talvez a forma como parecia deslocado, como eu me sentia naqueles eventos cheios de construtores com egos do tamanho dos arranha-céus que vendiam. Nossa primeira conversa aconteceu na mesa do buffet. Romântico, eu sei, quando ele derrubou um palito de queijo no meu sapato e eu brinquei que ele tinha acabado de arruinar um Louboutin. Meu Deus, me desculpe. Posso pagar o conserto ou... Espera, isso é um Louboutin de verdade? Ele perguntou em pânico. E quando comecei a rir, percebi que pela primeira vez em muito tempo eu estava genuinamente me divertindo em um desses eventos corporativos infernais. Passamos as próximas 3 horas conversando como se nos conhecêssemos há anos. Ele, Roberto Mendes, especialista em segurança digital para um banco. Eu, Clara Ribeiro, a arquiteta que detestava secretamente metade dos projetos que tinha que defender. Quem diria que eu, Clara Relacionamento Sério Não Obrigada Ribeiro, estaria esperando ansiosamente por mensagens de WhatsApp como uma adolescente? Mas lá estava eu, sorrindo para a tela do celular enquanto finalizava o projeto do escritório de advocacia que deveria ter entregado ontem. Bom dia, já tomou seu cappuccino com canela hoje? Roberto escrevia todas as manhãs e aquilo derretia meu coração cínico de arquiteta que jurava estar satisfeita com sua vida independente e suas plantas de apartamento. Você parece feliz demais para alguém que está trabalhando num sábado, comentou Tatiana quando me pegou cantarolando enquanto revisava plantas baixas. E eu estava mesmo. Roberto era diferente. Lembrava dos nomes dos meus projetos favoritos, perguntava sobre meus sonhos profissionais, sem aquele olhar vidrado que a maioria dos homens dava quando eu começava a falar sobre sustentabilidade urbana. Uma vez, ele comparou meus projetos à poesia visual em concreto, e juro que quase pedi ele em casamento ali mesmo. Nossos encontros eram simples, mas perfeitos. Cafés modernos onde discutíamos desde filmes até filosofia, caminhadas pelo centro histórico onde eu apontava detalhes arquitetônicos que ninguém mais notava, e ele escutava como se cada palavra minha fosse uma revelação. Você é como um prédio sólido com fachada de vidro, disse a ele uma noite. Confiável, mas com transparência. Ele riu e respondeu que era a coisa mais romântica que alguém já tinha dito para ele. Quem disse que arquitetos não podem ser poéticos? Depois de 6 meses, durante uma visita à exposição Cidades do Futuro no MASP, Roberto ajoelhou-se em frente à maquete de uma casa sustentável, meu projeto favorito da exposição, claro que ele sabia, e tirou uma caixinha do bolso. Clara Ribeiro, você transformaria minha vida em um projeto permanente?
perguntou, e para minha própria surpresa, comecei a chorar ali mesmo, na frente de uma multidão de hipsters de óculos quadrados e turistas confusos. Sim, eu disse. Sim para um homem que usava meias combinando e organizava suas camisas por cor. Quem eu havia me tornado? Você pode morar no meu apartamento, sugeri enquanto assinávamos os papéis do casamento no cartório. Nada de igreja, pequena vitória minha contra a tradição. Meu apartamento era meu orgulho, meu manifesto arquitetônico pessoal. Tinha herdado o espaço da minha avó, uma senhorinha que colecionava gatos de porcelana e tinha papel de parede com estampa de flores, e o transformei num showcase minimalista e sustentável que já tinha aparecido em 2 revistas de decoração. Paredes de tijolinho aparente, móveis de design assinado, iluminação calculada para aproveitar cada raio de sol. Era praticamente meu portfólio vivo. Roberto hesitou. Não quero que você pense que estou me aproveitando, disse ele, sugerindo alugarmos outro lugar. Achei fofo, mas totalmente desnecessário. É perfeito para nós dois e ainda serve como vitrine para potenciais clientes, argumentei. O que não mencionei foi meu medo secreto de perder o controle sobre meu espaço perfeito. Quero dizer, você já viu como homens decoram apartamentos? Pôsteres de filmes de ação pregados com fita adesiva e aquelas mesinhas de centro que são, na verdade, caixotes de cerveja empilhados? Não, obrigada. As primeiras semanas foram um exercício de diplomacia doméstica. Roberto detestava minhas paredes de tijolinho. Por que alguém deixaria a parede sem acabamento de propósito? Questionava a necessidade de 7 tipos diferentes de iluminação indireta e não entendia por que precisávamos de uma composteira na varanda. Já eu fingia não notar a coleção de action figures que ele tentava discretamente integrar à minha decoração minimalista, ou como ele deixava toalhas molhadas sobre minha poltrona Imes autêntica. Lembro do momento em que pensei, isso vai dar certo, quando cheguei em casa após um dia exaustivo de reuniões e encontrei Roberto tentando reorganizar meus livros de arquitetura por altura. Um crime, mas com tanto cuidado e concentração que não tive coragem de corrigi-lo. Era bonitinho ver aquele especialista em segurança digital aplicando sua lógica binária ao meu mundo de estética e proporções áureas. Se eu soubesse o que estava por vir, teria aproveitado mais aqueles momentos de paz doméstica. Porque acredite, uma tempestade chamada Dona Terezinha estava prestes a inundar meu apartamento perfeitamente projetado. Conheci Dona Terezinha 2 dias antes do casamento. Roberto havia adiado esse encontro por meses com desculpas cada vez mais criativas. Ela está numa novena de 45 dias. Ela só sai de casa em lua cheia. Ela tem alergia a arquitetos. Quando finalmente nos encontramos em um restaurante no centro de São Paulo, entendi o motivo. Minha futura sogra era uma versão feminina do Coronel Mustard, do Jogo Detetive. Cabelo tingido de castanho e duro de laquê, lábios finos permanentemente contraídos em desaprovação, e olhos que escaneavam cada centímetro de mim como um segurança de aeroporto procurando por explosivos. Então você é a arquiteta? Ela perguntou, enfatizando a palavra como se fosse assassina em série ou vendedora de esquemas pirâmide. Antes que eu pudesse responder, seus olhos pousaram no meu vestido vermelho e quase pude ouvir sua pressão arterial subindo. Um pouco indecente para um almoço de família, não acha? Olhei para Roberto esperando apoio, mas ele subitamente desenvolveu um interesse fascinante pelo cardápio que segurava de cabeça para baixo. Ótimo começo. Durante o almoço, fui bombardeada com perguntas sobre quando pretendia ter filhos e se sabia cozinhar comida de verdade, não essas coisinhas gourmet. Entre garfadas de nhoque, que ela criticou por estar sem substância, Terezinha fez questão de mencionar como vendeu sua casa no interior para pagar a faculdade particular de Roberto. Sacrifiquei tudo pelo meu filho. Tudo. Morei de favor com minha irmã por anos. Mas valeu a pena, né, filho? Roberto assentiu automaticamente, como se respondesse a um comando de voz. Foi nesse momento que percebi. Não estava me casando apenas com Roberto, mas com aquele olhar avaliador e aquele cabelo que desafiava a gravidade. Quando a convidei para conhecer meu apartamento após o almoço, por educação, juro, o desastre foi total. Terezinha examinou minha decoração minimalista como se estivesse num museu de horrores. Cadê as cortinas? A luz não incomoda vocês de manhã? Esses móveis são tão diferentes.
Quando vocês vão comprar móveis de verdade? Essa parede de tijolinho é de propósito ou vocês não terminaram a reforma? O golpe final veio quando ela olhou para minha cozinha integrada com bancada de concreto. Meu filho precisa de comida caseira de verdade, não desses lanchinhos que se faz nesse balcãozinho de cimento. Sorri, imaginando como seria empurrá-la pela janela panorâmica que ela acabara de criticar por ser esquisita demais. Dei uma cópia das chaves para minha mãe só por precaução. Roberto soltou essa bomba numa terça-feira qualquer, enquanto regávamos as suculentas no meu terraço transformado em jardim vertical. Quase derrubei um vaso de echeveria. Você o quê? Gritei, assustando o vizinho que fazia yoga na varanda ao lado. Nossa primeira discussão séria aconteceu ali mesmo, entre minhas plantas cuidadosamente selecionadas por sua baixa necessidade de água. É minha casa, Roberto. Meu espaço, meu portfólio vivo. Nossa casa. Ele corrigiu com uma calma que me deu vontade de jogá-lo do quarto andar. Uma semana depois, voltei mais cedo do trabalho com dor de cabeça e encontrei o pesadelo em pessoa. Dona Terezinha reorganizando meus móveis de design. Minha poltrona Charles Eames, original, custou 3 meses de salário, estava coberta com uma manta de crochê amarela e laranja. Minha mesa de centro no Gucci tinha agora um arranjo de flores artificiais e porta-retratos com fotos de Roberto criança. O pior, cortinas. Cortinas. Cortinas floridas cobrindo minhas janelas panorâmicas cuidadosamente posicionadas para captar a luz natural. O que a senhora está fazendo no meu apartamento? Perguntei, tentando não hiperventilar. Terezinha nem se assustou. Ah, Clara, estou só dando um toque de casa de família. Isso aqui parecia aquelas revistas chiques que ninguém vive de verdade. Muito frio, sabe? Ela sorriu, como se estivesse me fazendo um favor, como se não estivesse cometendo um crime contra o design e minha sanidade mental. Roberto me deu as chaves porque sabe que vocês precisam de ajuda para transformar isso numa casa de verdade. Tivemos nosso primeiro confronto direto ali mesmo, em frente ao meu sofá modulado que agora estava coberto de almofadas com dizeres como lar docilar e abençoados por Deus. Este é meu lar e meu portfólio profissional, disse entre dentes. Ela riu daquele jeito que só sogras sabem rir. Uma mistura de condescendência e pena. Querida, ninguém vive num portfólio. Roberto merece uma casa aconchegante, não um showroom de revista. Enquanto ela falava, notei algo ainda pior. Na parede onde antes havia um quadro minimalista, agora pendia uma última ceia, em moldura dourada com luzes embutidas. Jesus me olhava com pena, como se dissesse: bem-vinda ao inferno matrimonial, minha filha. Aquelas semanas seguintes foram como viver num episódio bizarro de algum reality show de decoração, só que ao contrário. Cheguei em casa numa quinta-feira e descobri que minhas luminárias de design italiano haviam sido substituídas por lustres dourados com penduricalhos. Na segunda, minha geladeira de inox escovado estava coberta de ímãs de santos e frases motivacionais. A gota d'água foi encontrar minhas maquetes e protótipos de projetos importantes, guardados, leia-se, jogados no depósito, substituídos por uma coleção assustadora de anjinhos de porcelana que pareciam me observar com olhos vazios de quem diz: você perdeu, arquiteta. Roberto, isso não pode continuar. Reclamei quando ele chegou do trabalho, fingindo surpresa ao ver a transformação gradual do nosso apartamento em um museu de kitsch dos anos 80. Minha mãe só está tentando ajudar, Clara. Ela acha que você trabalha demais e não tem tempo para deixar a casa mais aconchegante. Aconchegante? Aconchegante? Queria explicar que minimalismo também é aconchego, que cada peça do meu apartamento foi escolhida com precisão milimétrica para criar harmonia visual. Mas como explicar Mozart para quem só ouve música sertaneja? Terezinha começou a aparecer quando eu estava em casa também, ignorando completamente meus olhares assassinos. Certa vez, a flagrei vasculhando meu closet planejado, que projetei com nichos específicos para cada tipo de roupa. Querida, cadê seus vestidos? Só vejo calças e blazers. Parece armário de homem. Ela segurava meu blazer Armani recém-comprado como se fosse um trapo contaminado. Roberto gosta de mulheres femininas, sabia? Foi criado assim. Na nossa família, mulher se veste como mulher. Mordi a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Quem era essa senhora para decidir o que é roupa de mulher?
O conflito triangular se intensificava diariamente. Eu exigia que Roberto recuperasse as chaves. Ele se recusava com desculpas cada vez mais patéticas. Ela ficaria magoada. E se acontecer uma emergência? A cama king size que desenhei especialmente para nosso quarto agora parecia do tamanho de um berço, com Roberto dormindo na ponta oposta, agarrado ao travesseiro como se fosse um escudo. Às vezes, acordava no meio da noite e o encontrava olhando para o teto, provavelmente calculando quanto tempo levaria para sua mãe e eu nos matarmos. Apostei comigo mesma que não seria eu a primeira a ceder. Afinal, eu era arquiteta. Planejamento estratégico era minha especialidade. Mal sabia eu que Terezinha tinha planos muito mais radicais para minha reforma. Nunca vou esquecer daquela quarta-feira. Tinha acabado de ganhar o prêmio Novos Talentos em Arquitetura Sustentável por meu projeto de praça pública com captação de água da chuva. Estava nas nuvens. Cheguei em casa tarde, ainda usando meu vestido vermelho de estilista brasileira que custou 5.000. Meu xodó, minha armadura para apresentações importantes. O apartamento estava estranhamente silencioso. Roberto me esperava sentado no sofá com aquela cara de cachorro que fez xixi no tapete. Ao seu lado, Terezinha sorria como vilã de novela mexicana. "O que aconteceu?" perguntei, sentindo aquele frio na barriga que precede catástrofes. Roberto gaguejou algo incompreensível enquanto Terezinha avançava com uma sacola de loja de departamento. "Trouxemos roupas novas para você, querida. Roupas apropriadas para uma mulher casada." Não entendi de imediato. Então ela abriu a sacola, revelando vestidos floridos, saias longas e blusas com babados que pareciam saídas do guarda-roupa de uma professora de escola dominical dos anos 90. "Cadê minhas roupas?" questionei, meu coração acelerando. A revelação veio como um soco. Haviam queimado. Todas as minhas roupas profissionais em uma fogueira no sítio dela. Meus blazers importados que custaram meses de economia, meus sapatos de salto para apresentações, minhas calças de alfaiataria, tudo. "Era pelo seu bem", justificou Roberto tremendo. "Mamãe disse que você nunca seria feliz vestindo-se assim, que precisava de uma intervenção." "Uma intervenção? Sério?" Fiquei paralisada, olhando para aqueles dois lunáticos que sorriam como se tivessem me feito um favor, como se não tivessem acabado de cometer um crime que custou literalmente todo o meu guarda-roupa profissional. O silêncio durou exatos 3 segundos antes que eu explodisse. Não era mais Clara, a arquiteta equilibrada que discutia proporções áureas e sustentabilidade. Era Clara, a mulher traída em seu próprio território, a profissional humilhada, a esposa cuja confiança foi incinerada junto com seu Louboutin. "Vocês enlouqueceram? Enlouqueceram!" Gritei enquanto lágrimas escorriam. Terezinha teve a audácia de responder. "É para seu próprio bem, querida. Quem vai querer contratar uma arquiteta que se veste como homem?" Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou, como uma viga estrutural cedendo sob pressão demais. Olhei ao redor, procurando algo, qualquer coisa, e meus olhos pousaram na vassoura nova de fibra natural que comprei para limpar o terraço. Uma vassoura ecológica que, ironicamente, estava prestes a fazer uma limpeza muito mais profunda. Dizem que a raiva é uma energia que transforma. No meu caso, transformou uma arquiteta premiada em uma guerreira urbana armada com uma vassoura ecológica de R$ 89,90. "Isso é pelos meus projetos que você escondeu", gritei, avançando contra Terezinha com a vassoura em riste. Ela gritou como se estivesse sendo atacada por um urso, não por uma mulher de 1,65 m com um implemento de limpeza sustentável. Roberto pulou na frente, tentando proteger a mãe, e acabou levando uma vassourada na cabeça. "Clara, você ficou maluca?" gritou Roberto, segurando a testa, onde a vassoura tinha deixado uma marca vermelha. "Maluca? Eu maluca? Vocês queimaram minhas roupas, queimaram, e eu que sou maluca!" Continuei avançando, agora com minha régua de escala arquitetônica, objeto potencialmente menos letal, mas simbolicamente poderoso. Afinal, era com ela que eu media e criava espaços. E aquele espaço, meu espaço, havia sido invadido, violado e redesenhado sem meu consentimento. Enquanto Roberto tentava me acalmar com aquelas frases inúteis de "vamos conversar como adultos",
Notei a mala de Terezinha no canto da sala. Ela planejava ficar. Isso foi o estopim final. Avancei para o quarto onde ela tinha se instalado. Meu escritório transformado em quarto de hóspedes. Agarrei suas roupas horrorosas e comecei a jogá-las pela janela do quarto andar. De graça! Roupas antiquadas de graça para quem quiser! Gritei para os pedestres confusos lá embaixo. Vestidos florais e calças de cintura alta rodopiavam no ar como confetes bizarros de uma festa de libertação. A cena que se seguiu parecia saída de uma novela de Aguinaldo Silva. Terezinha chorava agarrada a um santo de gesso. Roberto tentava recolher as roupas que ainda estavam dentro do apartamento, e eu, ainda de vestido de gala e sapatos de salto, empurrava os dois para fora. Fora! Fora da minha casa! Fora da minha vida! Os vizinhos abriram as portas para assistir ao espetáculo. Dona Marlene do 402, de bobs e máscara facial, gravava tudo com o celular. Provavelmente já viralizei no grupo de WhatsApp do condomínio. Joguei as chaves na cara de Roberto e bati a porta com tanta força que o quadro da Última Ceia caiu da parede. Até Jesus parecia chocado com a situação. 45 minutos depois da expulsão histórica, a campainha tocou. Por um momento, pensei que fosse Roberto, arrependido e implorando perdão. Mas era o sargento Oliveira, bigode grisalho e expressão de quem preferia estar lidando com um assalto a banco do que com drama conjugal. Senhora, recebemos denúncias de perturbação da ordem e objetos sendo arremessados pela janela. Atrás dele, no corredor, Terezinha chorava escandalosamente. Roberto segurava uma camisa florida resgatada do jardim do prédio e 3 vizinhos fingiam regar plantas inexistentes nas suas varandas para assistir melhor. Oficial, eles queimaram minhas roupas. Todas as minhas roupas profissionais. O sargento Oliveira piscou algumas vezes, tentando processar a informação. Queimaram suas roupas? Terezinha interrompeu entre soluços dramáticos. Ela nos atacou com objetos de arquitetura. Meu filho quase perdeu um olho. Roberto, sempre exagerado, mostrou o vergão na testa que, convenhamos, mais parecia uma picada de pernilongo super desenvolvido. O sargento suspirou o suspiro universal dos homens que não são pagos o suficiente para lidar com drama familiar. Na delegacia, sentados em cadeiras de plástico que ofendiam todos os meus princípios de design, apresentamos nossas versões. Eu, ainda de vestido de gala, literalmente a única roupa que me restava. Eles, parecendo vítimas de um furacão têxtil. Só quero minhas chaves de volta, declarei, cruzando os braços. E uma ordem de restrição contra essa criminosa de moda. Roberto finalmente encontrou sua voz. Clara, vamos conversar. Tenho certeza que podemos resolver isso. Olhei para ele como se fosse um detalhe arquitetônico mal executado. A única coisa que vamos resolver é nosso divórcio. O sargento Oliveira, em sua infinita sabedoria policial, propôs um acordo. Roberto devolveria todas as chaves, levaria sua mãe para longe, muito longe, e eu não prestaria queixa formal por destruição de propriedade. E a senhora, apontou para mim, nada mais de arremessar objetos pela janela. Temos regulamentos de segurança urbana. Concordei, pensando que uma vassoura na cabeça era pouco perto do que eles mereciam. Roberto voltou para o sítio da mãe na região metropolitana, e eu voltei para meu apartamento semi-destruído. Primeira coisa que fiz? Chamar um chaveiro 24 horas para trocar todas as fechaduras. Segunda coisa? Abrir uma garrafa de vinho enquanto redesenhava mentalmente o interior da entrada. Uma porta blindada seria um bom começo para meu novo capítulo de vida solo. Pela primeira vez em anos, tirei um dia de folga sem motivo médico. Precisava reconstruir não só meu guarda-roupa, mas minha dignidade. Passei a manhã em um shopping de luxo, usando o cartão de crédito como vingança silenciosa. Blazers estruturados, calças de alfaiataria, sapatos de salto que gritavam "promova-me ou morra tentando". A vendedora, percebendo meu estado emocional fragilizado, ou meu limite de cartão alto, ofereceu champanhe enquanto eu experimentava. "Separação?" perguntou discretamente. "Guerra nuclear doméstica", respondi, admirando como aquele terninho azul marinho me fazia parecer poderosa e invencível. De volta ao escritório no dia seguinte, encontrei meu chefe, Maurício, com aquela expressão de quem acabou de morder um limão. "Clara,
Temos um projeto novo. Redesenho da Praça das Artes com elementos sustentáveis. Em circunstâncias normais, eu teria dado pulinhos de alegria. Era exatamente o tipo de trabalho que eu sonhava. Mas antes que pudesse responder, ele continuou. Seu marido e sua sogra estiveram aqui ontem. Meu sangue congelou. Disseram que você está... Como foi mesmo a palavra? Desequilibrada? Eles fizeram o quê? Praticamente gritei, derrubando a caneta ecológica de bambu que ganhei numa feira de sustentabilidade. Maurício pareceu encolher na cadeira ergonômica que eu mesma havia recomendado para o escritório. Fiquei preocupado, Clara. Sua sogra disse que você atacou eles com objetos pontiagudos e está tendo um colapso mental. Respirei fundo, tentando parecer uma profissional equilibrada e não a mulher que, sim, havia brandido uma vassoura ecológica como arma. Maurício, posso explicar. Peguei meu celular e mostrei as fotos do antes e depois do meu apartamento invadido por Terezinha. Meu minimalismo premiado, transformado em cenário de novela mexicana. Mostrei a foto da fogueira que Roberto Idiota enviou orgulhosamente pelo WhatsApp enquanto queimavam minhas roupas. Olha como mamãe está feliz te ajudando. Maurício passou do desconforto à indignação, finalmente ao espanto. Eles queimaram suas roupas? Por que todos repetiam essa frase com a mesma incredulidade? Era tão difícil acreditar que pessoas loucas fazem coisas loucas? Sabe o que mais? Completei. Vou aceitar esse projeto da praça e será o melhor trabalho que já fiz. Porque agora, além de talento, tenho raiva. E raiva, Maurício, move montanhas, ou pelo menos redesenha praças públicas. Segunda-feira, 7h30 da manhã. Cheguei animada ao escritório, carregando meu laptop e as plantas preliminares para o projeto da Praça das Artes, que passei o fim de semana inteiro desenvolvendo. Sim, transformei minha raiva em produtividade. Terapeutas adorariam. Estava me sentindo poderosa no meu novo blazer verde esmeralda, pronta para a reunião com os investidores. Até que cheguei ao estacionamento e vi meu carro, meu Fiat 500 amarelo, que era praticamente minha marca registrada no escritório. Alguém havia arranhado toda a lateral direita e escrito rapariga na janela empoeirada. Preciso de câmeras de segurança, disse ao segurança do prédio, que parecia mais interessado no pão de queijo do seu café da manhã do que no meu drama. As câmeras estão quebradas desde o mês passado, doutora. Claro que estavam. Por que funcionariam no único momento em que precisei delas? Engoli o choro, ajeitei meu blazer e entrei no elevador, repetindo mentalmente. Você é Clara Ribeiro, arquiteta premiada, não vai desmoronar por causa de um arranhão de carro. Mas sabia exatamente quem estava por trás daquilo. A assinatura era inconfundível. Quem mais usaria a palavra rapariga como insulto supremo além de uma senhora de 60 anos que ainda assiste Vale a Pena Ver de Novo? 3 dias depois, a coisa piorou. Cheguei em casa exausta após uma reunião com fornecedores difíceis. Tente explicar a importância de madeira certificada para empresários que só se importam com o lucro. E encontrei meu apartamento, invadido. De novo. A fechadura nova não havia sido forçada, o que me deixou ainda mais paranoica. Como conseguiram entrar? Meus projetos e plantas estavam espalhados pelo chão como confete de carnaval triste. Nada havia sido roubado. Nem meu laptop, nem a TV, nem as joias que deixei sobre a cômoda. Mas no espelho do banheiro, escrito com meu batom vermelho importado, Arquiteta de Araque. Isso é perseguição, expliquei ao sargento Oliveira, que voltou à minha vida como uma infecção recorrente de garganta. Ele olhava ao redor do meu apartamento bagunçado com aquela expressão de tédio profissional. Senhora, tem provas de que foram eles? Não, eu não tinha. Roberto e Terezinha tinham álibis para ambos os incidentes. Estavam no sítio, com testemunhas, aparentemente plantando mandioca e fazendo novenas. Perfeito. Vou instalar câmeras, decidi, enquanto o sargento saía com promessas vagas de investigar o ocorrido. No dia seguinte, contratei o sistema de segurança mais sofisticado que encontrei, integrando as câmeras discretamente ao design do apartamento. Quem disse que paranoia não combina com estética? Você precisa encerrar esse ciclo, Clara, disse Tatiana enquanto caminhávamos pela exposição Futuros Possíveis no Centro Cultural. Divórcio, mudança de fechaduras, sistema de segurança de última geração
E ainda assim você parece que vai explodir cada vez que vê uma senhora de cabelo duro de laque na rua. Ela estava certa, claro. Eu estava obsessiva, verificando as câmeras pelo celular a cada 5 minutos, sobressaltando-me com qualquer barulho no corredor do prédio. Precisava confrontá-los diretamente, encerrar aquela guerra fria que estava corroendo minha sanidade mental mais rápido que cupim em madeira não tratada. O sítio de Terezinha ficava em Mairiporã, um lugar que seria charmoso se não fosse o cenário do meu pesadelo matrimonial. Dirigi até lá num domingo, ensaiando mentalmente todos os discursos maduros e civilizados que faria. Sou uma profissional, uma adulta racional, não vou perder a cabeça. Repeti como mantra enquanto estacionava em frente à casa de madeira, com telhado de telhas coloridas e jardim excessivamente florido, exatamente como imaginei que seria. Roberto atendeu a porta, quase derrubando a xícara de café quando me viu. Parecia mais magro, com olheiras profundas. Parte de mim sentiu uma pontada de pena. A outra parte lembrou dos meus blazers queimados. Vim deixar uma coisa clara, anunciei, entrando sem ser convidada. Se o assédio continuar, o carro, o apartamento, as visitas ao meu escritório, vou entrar com uma ação judicial contra vocês dois. Tenho tudo documentado em detalhes, como faço com meus projetos. Tirei da bolsa uma pasta com fotos, datas, registros da delegacia, tudo meticulosamente organizado. Arquitetos são bons em documentação, afinal. Roberto pareceu genuinamente confuso. Clara, não sei do que você está falando. Não fizemos nada disso. Sinto sua falta. Roberto continuou, aproveitando meu momento de hesitação. Aluguei um estúdio no centro, longe da mamãe. Podemos tentar de novo? Eu mudei. Olhei para ele, procurando sinais de que aquele homem tímido e gentil que conheci na inauguração ainda existia sob as camadas de manipulação materna. Por um breve momento, quase acreditei. Então Terezinha entrou na sala, carregando uma bandeja com biscoitos caseiros, e imediatamente começou a reorganizar a mesa da cozinha enquanto nos olhava de canto de olho. Roberto, querido, sua camisa está mal passada. E essa moça ainda está usando calças, vejo. O feitiço quebrou instantaneamente. Nada havia mudado. Olhei para ele, depois para ela, depois para a porta. Algumas estruturas são irrecuperáveis. Qualquer arquiteto sabe quando é hora de demolir e reconstruir do zero. Algo estranho aconteceu depois daquela visita ao sítio. O assédio diminuiu. Meu carro permaneceu intacto no estacionamento. Meu apartamento não foi mais invadido. Ninguém apareceu no escritório espalhando rumores sobre minha saúde mental. Será que minha ameaça de processo havia funcionado? Ou talvez, teoria mais provável, Terezinha encontrou outra nora para a atormentar. De qualquer forma, pude finalmente focar no que importava. Meu trabalho, minha casa, minha reconstrução pessoal. E sim, o divórcio, que corria muito mais rápido do que esperava, graças ao céu. Ele está argumentando sobre contribuições financeiras para as reformas, explicou minha advogada, Renata, uma mulher que usava ternos mais caros que os meus e tinha o olhar de quem mastiga homens no café da manhã. Diz que investiu dinheiro nas modificações do apartamento durante o casamento. Sorri tranquilamente enquanto abria meu laptop. Como arquiteta, eu tinha todas as plantas, projetos, notas fiscais e recibos meticulosamente arquivados em pastas digitais e físicas. Aqui está cada centavo gasto no apartamento nos últimos 5 anos, com comprovantes. E aqui, os extratos mostrando que tudo saiu da minha conta. Renata sorriu. Aquele sorriso de tubarão que advogados têm quando sentem o gosto do sangue na água. Perfeito. Ele não tem chance. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. O apartamento oficialmente só meu, sem contestações. Encontrei Roberto apenas uma vez durante todo o processo, no fórum. Parecia um fantasma de si mesmo, ainda mais magro, ainda mais pálido. Tive aquele impulso idiota de perguntar se ele estava comendo direito, se estava dormindo bem. Mas então lembrei. Não era mais meu problema. Ele escolheu sua lealdade quando permitiu que queimassem minhas roupas, quando não me defendeu, quando entregou as chaves da nossa vida para sua mãe. Assinado, disse, devolvendo os papéis para Renata sem olhar para ele novamente. Saí do fórum sentindo-me mais leve, como se tivesse removido uma parede estrutural desnecessária que bloqueava a luz natural na planta da minha vida. Naquela noite, sentada sozinha no meu apartamento,
novamente meu, apenas meu, abri uma garrafa de vinho caro e fiz um brinde para o espelho. A Clara solteira está de volta, melhor e mais forte. Parecia clichê, mas era verdade. Passei meses lutando por aquele espaço físico, mas só agora percebia o quanto o espaço emocional importava. Olhei ao redor e vi todos os vestígios que ainda restavam da invasão Terezinha. As marcas na parede onde os quadros dela penduraram, as cortinas que não tive tempo de remover, os bibelôs esquecidos em cantos. Era hora de uma reforma completa, mais radical que a primeira. Desta vez, não seria apenas sobre estética ou sustentabilidade, mas sobre cura. Clara Ribeiro, Arquitetura Sustentável. O letreiro na porta do meu novo escritório brilhava como uma promessa. Depois do sucesso do projeto da Praça das Artes, que ganhou menção honrosa em uma revista internacional, obrigada, decidi que era hora de abrir meu próprio negócio. Maurício ficou arrasado, obviamente, mas me apoiou, até me indicou para 2 clientes importantes. Um mês após o divórcio, eu já tinha 3 projetos em andamento e uma pequena equipe de estagiários deslumbrados que me olhavam como se eu fosse alguma deusa da arquitetura contemporânea. Estava me sentindo invencível naquela manhã de quinta-feira, quando fui à feira de construção sustentável no Anhembi. Vestia um macacão vermelho que gritava, bem-sucedida e solteira, e carregava meu novo caderno de croquis de papel reciclado como se fosse uma arma. Foi quando o vi, Roberto, parado em frente a um estande de tijolos ecológicos, segurando panfletos com aquela expressão ligeiramente perdida que um dia achei adorável. Não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de aproximadamente minha idade, vestida com um vestido florido comportado que parecia saído do guarda-roupa de Terezinha, concordava submissamente com tudo que ele dizia. Nossos olhares se cruzaram por um instante antes que eu pudesse desviar ou fingir repentino interesse em telhas sustentáveis. Roberto empalideceu, depois corou, depois empalideceu novamente. Uma montanha-russa facial fascinante. A mulher percebeu sua reação e olhou para mim com curiosidade. Ele sussurrou algo em seu ouvido, e ela imediatamente ajeitou o cabelo e forçou um sorriso educado. Reconheci aquele movimento, o reflexo instintivo de quem quer agradar, de quem teme desaprovação. Um reflexo que eu nunca tive, graças a Deus. Acenei educadamente e segui meu caminho pensando: ele encontrou alguém que aceita viver na casa que a sogra decorar. Durante o restante da feira, notei Roberto me observando de longe, sempre escondendo-se quando eu olhava em sua direção. Parecia um adolescente, não um homem adulto divorciado. Na saída, enquanto esperava meu Uber, ele apareceu subitamente ao meu lado. Clara, você está bem? Sua pergunta me pegou desprevenida. Estava esperando acusações, talvez um pedido de reconciliação, não genuína preocupação. Estou ótima, Roberto. Nunca estive melhor. E o mais surpreendente? Era verdade. Ele assentiu, desviando o olhar. Desculpe por tudo. Era a primeira vez que ouvia um pedido de desculpas dele. Tarde demais, claro, mas ainda assim surpreendente. Espero que você seja feliz, Roberto, de verdade. E o mais chocante, isso também era verdade. 3 meses se passaram desde o encontro na feira. Meu escritório estava bombando, com uma lista de espera de clientes que queriam aquela arquiteta que redesenhou a Praça das Artes. Finalmente tinha tempo e dinheiro para realizar a reforma completa do meu apartamento, eliminando todos os vestígios da invasão Terezinha. As paredes de tijolinho ganharam uma nova textura. Os móveis foram reposicionados, as janelas panorâmicas libertas das cortinas floridas. Cada canto redesenhado representava não apenas minha visão estética, mas minha libertação pessoal. Durante a limpeza final, encontrei algo esquecido no fundo do armário de utilidades. A arma do crime. A vassoura com que ataquei Terezinha no dia da grande explosão. Fiquei segurando-a, lembrando daquele momento de fúria libertadora. Parecia que havia se passado uma década, não apenas alguns meses. Quem era aquela mulher desesperada que atacou a sogra com uma vassoura? Ainda era eu? Ou eu havia me transformado em alguém completamente diferente? Por um momento, considerei incorporá-la como elemento decorativo irônico,
talvez montada na parede como uma instalação artística chamada Patrimônio da Libertação, ou algo igualmente pretensioso que faria meus colegas arquitetos rirem em vernissagens regadas a vinho barato. Mas isso seria dar demasiada importância àquele episódio, aquelas pessoas que tentaram me redefinir segundo seus padrões limitados. Em vez disso, guardei a vassoura no armário de utilidades, em seu devido lugar. Só por precaução, murmurei para mim mesma. Nunca se sabe quando precisaremos varrer elementos tóxicos da nossa vida. Naquela noite, sentada na minha varanda recém-reformada, com um copo de vinho e as luzes da cidade de São Paulo brilhando abaixo como estrelas terrenas, permiti-me uma risada, livre, genuína, de uma mulher que transformou seu trauma em inspiração para novos projetos. Meu celular tocou. Era Tatiana, perguntando se eu queria conhecer um arquiteto paisagista incrível que ela acabara de encontrar. Antes, teria recusado automaticamente. Agora? Por que não? Respondi, sorrindo para a cidade que se estendia abaixo, cheia de possibilidades arquitetônicas e pessoais. Afinal, a melhor vingança contra aqueles que tentam nos derrubar não é o ódio contínuo. É seguir em frente e construir algo tão espetacular que eles se tornam meros detalhes esquecidos na planta baixa da nossa história.